Abra comigo Mateus. Nós iremos continuar com a nossa série Sermão do Monte, que eu prometi para vocês, e não irei demorar. Um abraço, irmã Wanda Cardoso, irmã Julieta Dias. E você deve estar dizendo graças a Deus, até que a gente terminar. Mateus capítulo 5, versículo 33. Mateus escreveu esta linda palavra. Isso é Jesus falando do que eu acredito que é o maior ensinamento que já foi ensinado como ser um cristão em Cristo. Ele escreveu aqui: outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos. Porém eu vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelos céus, nem pela terra, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tomar o cabelo branco ou preto, torná-lo dessa forma. Seja o vosso palavra sim, sim, não, não. O que passar disso e de procedência maligna, eu quero usar como título, pregando por alguns minutos neste dia: não traga Deus as suas mentiras, mas a verdade no seu caráter. Eu sei que muitos de vocês pensaram: o que você quer dizer? Espera aí, gente, o que você quer dizer? Não traga Deus nas suas mentiras. Não coloque Deus nas suas mentiras. Você vai ver. Não traga Deus para as suas mentiras, mas seja verdade com o seu caráter. Pai Celestial, nos achegamos a Ti em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de ensinar a Tua Palavra, de ministrar a Tua Palavra. Senhor, é um grande privilégio que nós temos de ministrar o Evangelho de Jesus Cristo, para ensinar todo o conselho de Deus. Senhor, nós oramos pela Tua unção. Não podemos fazer isso sem Tua presença, sem Tua operação. Unge nossos ouvidos, para que possamos ouvir, para que possamos entender o que queres dizer a nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer duas perguntas a você. Agora lembre-se, estamos na igreja, tá? E lembre-se que Deus vê tudo. Então eu preciso que você seja verdadeiro neste dia. Você que não tem que levantar sua mão, não tem que fazer nenhuma manifestação, mas eu preciso perguntar a você: quantos de vocês neste lugar, você que está assistindo, já fez uma promessa e você sabia que não poderia cumpri-la? Estou vendo algumas mãos lá atrás. As mãos estão atrás, porque sabem que ninguém vai ver. Eu estou olhando aqui da frente aqui, estão colocando as mãos nos bolsos. Mais uma vez, quantos de vocês já fizeram uma promessa e sabia que não iria cumprir? E lembre-se, Deus está te olhando. Deus te vê. Ele conhece o teu coração, a tua vida. Ele disse: sim, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma mentira. E segunda pergunta: quantos de vocês já disseram da sua verdade? E você está falando com alguém e você já disse: eu juro por Deus, eu juro por Deus. Vamos lá, gente. Quantos de vocês já fizeram isto? Quantos? Eu juro por Deus e tudo que é na terra. Eu juro pela Bíblia. Põe até minha mão na Bíblia se for preciso. Você já fez isso? Quantos fizeram? Eu acho que os maridos estão cutucando as mulheres, dizendo: não fale. Um empurrãozinho dizendo: e aí, agora?
Então, todas essas perguntas, nós estamos pensando sobre estas perguntas, mas eu quero que você foque em algumas coisas, essas últimas semanas, no versículo 4, as 3 contradições do que o que a lei diz e que os líderes, escribas, os líderes religiosos diziam, e o que Jesus diz. Nós vemos desde o começo que os líderes religiosos, eles eram muito fiéis a cumprir a lei, a carta da lei, mas Jesus disse, mas não estou lidando com a lei, não estou com a lei, mas estou lidando com o Espírito. Então eu quero te mostrar nesse dia o que ele está dizendo, você não matarás. A lei diz, não matarás. E você acredita que você não cometeu o assassinato natural, verdadeiro. Mas Jesus está olhando para o coração. Se você falou contra alguém para destruir o seu caráter, você já o matou. Os líderes religiosos dizem, não cometam o adultério. Você tem que manter a lei de Deus. Mas Jesus disse, mas se você somente olhar para uma mulher e desejá-la, no seu coração você já cometeu o adultério, e vice-versa, a mulher também. E então, quando olhamos para esses 3 problemas, adultério, divórcio e lascívia, esses 3 problemas, esses 3 assuntos estão falando de uma pessoa para outra. Nós estamos cobrindo essas 3, falando o voto, falando sobre o juramento. E isto fala do seu caráter pessoal. Então, por que Jesus está falando sobre isto? Os 3 primeiros está lidando com as 3 leis físicas dos 10 mandamentos, que é encontrado na lei de Moisés. Então, por que ele está trazendo o problema do juramento aqui? Do jurar. Nós temos que olhar para o contexto histórico, por que Jesus apresentou este assunto. Nós voltamos para o tempo de Moisés. Moisés tinha um problema. O povo de Deus, este é o povo de Deus, estamos falando do povo de Deus. Moisés tinha um problema com o povo de Deus. Esse problema era muito simples. As suas palavras não eram nada, não significavam nada. Eles diziam algo para alguém e sabiam que eles não iriam fazer, eles não iriam cumprir. Então Moisés tinha um problema com o povo de Deus, que é mentir. Vamos trazer para o mundo de hoje. Quantos do povo de Deus têm o PhD, sem mentir? O que é a reação natural de uma pessoa que foi pega num ato? Quando você é pego num ato que você não é para fazer, qual é a sua reação natural? Eu não sabia, eu não vi, eu não fazia. Eu prometo que eu não fiz nada, eu juro que eu não fiz nada. E você chega e diz, você vai te ajudar, eu prometo que eu vou fazer para te ajudar. E você não faz nada. Você tem que entender, no tempo de Moisés, o povo de Deus tinha um problema em não dizer a verdade, dizer as coisas que sabiam que não iriam cumprir, que não era verdade. Então, naquele momento, naquele tempo, Israel era o único país no mundo, a nação do mundo, todas as áreas ao seu redor, ao redor eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Era uma prática comum ao redor de Israel. No mundo antigo, na época, invocar o nome dos seus deuses
tentando serem verdadeiros e declarar algo para alguém, dizer na sua essência do que eles eram. Mas eu te juro no nome de Jesus que eu estou sendo verdadeiro, então, e que Jesus possa me ferir se eu não estiver dizendo a verdade. É assim que eles falavam antes. Então, quando Deus pegava as mesmas coisas e colocava o nome de Jeová, e diziam, eu juro por Jeová, que se eu não fizer isto, Jeová poderá me matar. Trazendo para o mundo de hoje, eu juro pelo nome de Deus, que se... Lembra? Você já fez isto? Você já disse isso para você mesmo? E eu juro por Deus. E você sabe muito bem que você não vai fazer o que você jurou? E no momento que a gente invoca o nome de Deus, no que seja, no que estamos dizendo que não é verdadeiro, nós estamos dizendo que Deus... E nós colocamos Deus em nossa mentira. Quando você diz, eu juro por Deus, eu juro na Bíblia. E quando você faz essa declaração e você sabe exatamente que você está mentindo, você está fazendo Deus um acessório da sua mentira. E vou dizer mais uma vez. Quando você se levanta e invoca o nome de Deus na sua mentira, você fez Deus um cúmplice na sua mentira. Está silêncio aqui, hein? Uau! O contexto histórico, novamente, quando estamos falando de hoje, e o povo de Deus no tempo de Moisés tinha um problema, eles mentiam muito. Mas ao mesmo tempo, olhando para isto, quando você olha para a história, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não repudie a sua esposa. O divórcio era somente casos excepcionais, era a última instância no casamento na época. Eram ordens distintas, e mandamentos distintos, mas este aqui, estamos falando aqui, não é. Este aqui é uma combinação de dois problemas que são extremamente importantes. Primeiro, encontrado em Êxodo e também encontrado em Levítico 19, e essas duas coisas falam a mesma coisa. Não chame o nome de Deus em vão. Não leve o nome de Deus em vão. Não diga o nome de Deus em vão. Então não invoque o nome de Deus em qualquer tipo de juramento. E não diga o nome de Deus em vão. Então Levítico, Números e Deuteronômio diz que o que você disser que você irá fazer, faça-o. Se você diz que vai fazer juramento, faça-o. Se você diz que juramento, faça-o. Se for voto, faça-o. Não diga o nome de Deus em vão. Quer dizer o quê? Significa isto, que todos nós temos esse problema. Eu sei que todos nós temos problemas. Não diga o nome de Deus em vão. Eu também sou culpado disso. Pare de dizer, oh meu Deus. Para de dizer, quando algo acontece, oh Jesus Cristo, Jesus Cristo. Pare de dizer, pelo amor de Deus. Uau, por quê? Porque você está invocando o nome de Deus em vão. O nome dele não é para ser usado como palavrão, uma fuga, uma frase, força de expressão qualquer. Uau! Eu acho que nós temos muitas pessoas aqui hoje que estão dizendo, ups, o que eu já fiz? Não leve o nome de Deus em vão. Ele é santo. Nós temos que reverenciá-lo, adorá-lo.
Nós temos que estar na sua presença com reverência. Não temos que usar o seu nome como palavrão, como uma moda, como a gíria, como uma força de expressão. Nós fomos ensinados, quando se diz, oh meu Deus, você está chamando palavrão. Agora é tão comum que nem é mais usado como uma gíria, como uma parte do nosso ato, das nossas atitudes, e especificamente para os cristãos. E quando você sair daqui hoje, nesse dia, é para termos na nossa mente que nós temos que entender que o nosso trabalho não é, o nosso cuidado não é chamar o nome do Senhor em vão, mas sim para adorá-lo e glorificá-lo, e não citá-lo de forma aleatória. Quando dizemos essas palavras, pelo amor de Deus, nós não dizemos Jesus Cristo como palavrão. Nós não dizemos, oh meu Deus, como uma palavra qualquer. Não, esse nome não é para ser falado em vão, mas para ser adorado. Então, igreja, me prometa. I got you. Eu te peguei. Let us remove that Que a gente possa remover do binóculo da nossa língua. And I know it's going to be hard. E eu sei que vai ser difícil, com a força do hábito. Eu sei que a gente disser, meu Pai, meu Deus, que tal? Deixe de lado, pare de dizer isso. Segundo os versículos, não use o nome de Deus em vão. E ao mesmo tempo, quando a gente começa a falar, não diga, eu juro por Deus. E tudo que é santo, quando você sabe com toda certeza que você está mentindo, você está fazendo de Deus um acessório para a sua mentira. Deus não é um mentiroso. Então não inclua em suas mentiras. Então quando você faz isso, o que Jesus diz aqui em sua palavra são coisas sérias. Você precisa entender que quando os fariseus e a aristocracia da época, os líderes religiosos tinham uma maneira de manipular. Eles tinham uma maneira de dizer algumas coisas e fazer algumas coisas. Eles falavam mentiras e mentiras pequenas. Então Jesus estava trazendo esse assunto, e Moisés lidou e falou em Números de Deuteronômio. Ele disse, se você fizer um voto, cumpra-o, não quebre-o, porque se você quebrar o voto, você estará mentindo. Então, os líderes religiosos fizeram isto. Eles tentaram a fazer algo, e eles disseram que eles estavam jurando e eles não estavam cumprindo os votos. Vocês estão entendendo? Eles são mentira e mentiras pequenas, não é mesmo? Então eles não prestavam atenção para as mentiras pequenas. Então aqui, o que estávamos falando aqui, nos seus pensamentos, ele estava dizendo no seu pensamento, se você jurar na frente do templo, se você disser para uma pessoa, eu juro pelo templo, eu não vou precisar cumprir, porque não é um voto sincero. Mas se você votar dentro do templo, você está jurando pelos ouros que tem no templo, então você terá que cumprir isso. Aqui tem outra, olha. Se você jurar pelo altar, mas se você jurar pela oferta que está no altar, você vai ter que cumprir o voto. Então, esta ideia de manter o seu voto e não manter o seu voto. Se você votar pelo altar, você não precisa cumprir o voto. Mas se você, pelas coisas que estão no altar, é o sacrifício, você tem que cumpri-lo.
Mas se você votar e jurar, fazer o voto ou jurar e não cumprir, você será culpado. Mais uma vez, eles estão focados na carta da lei. Jesus está lidando com o coração, com o problema. Ele foi para o espírito da lei. Está vendo como isso é tolo? Jurar e não jurar. Mentira pequena, mentira grande. Se você pegou a mentira grande, você é culpado. Se você pega a mentirinha, você não é. Não é assim? Mas tudo é mentira, não é mesmo? A última vez que eu vi uma mentira, que eu ouvi uma mentirinha, é a mesma mentirinha de uma mentira grande. Uma mentirinha é bem igual com uma mentira grande, porque você está jurando falsamente, você está mentindo. E isto, olha, a gente já disse isso centenas de vezes. Como exemplo, se você tem filhos, você sabe que é verdade, você não tem que ensinar uma criança com mentiras. Automaticamente, passa a ser um defeito, você tem que ensinar um adulto a mentir. Automaticamente, é isto que eles vão fazer. Então, é isso que eles vão fazer. Se for uma mentirinha, eles vão fazer. Depois, se for pequeno ou grande, eles vão fazer também. Tudo é mentira e é mentira. Então, ensino certo. Não há mentirinha pequena, não mentira grande. Não existe isso. Então, Jesus diz... Eu quero que você olhe para o versículo 34. Os líderes religiosos estão falando sobre os votos e cometendo o pecado da mentira e do juramento. E nós somos culpados disso. Quando você é culpado, você vai encontrar maneiras para se justificar. O não culpar a você mesmo, ou apontar o dedo para outra pessoa, e você diz, você está falando de mim, sobre você, o que você tem, o que você fala. No versículo 34 eu digo, não jures. Tem duas coisas aqui que você precisa entender. Ele não estava dizendo aqui nesse texto que eu estou removendo todos os votos, tudo da mesa. Não é verdade. Deus fez um voto no Novo Testamento. Paulo fez um voto. Jesus não está dizendo, vou remover todos os votos. Não, pare de ser... não seja irresponsável. Pare de ser tolo nos seus votos, nos votos que você faz. Pare, porque tem que entender que a razão que isto foi apresentado, a razão pela qual Moisés apresentou, é para certificar, para que você está dizendo algo que possa cumprir. Estava ensinando o povo de Deus. Porque a palavra nos lava para nos mostrar a importância de tudo que fazemos. É importante. Tudo o que nós dizemos tem que ser importante. Como nós agimos tem que ser importante. Quando caminhamos tem que ser importante por causa do efeito que isto tem na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você tem que saber que no momento que você diz algo, e você sabe que não é verdade, tem um efeito de ferir um outro indivíduo no processo da sua caminhada, e até mesmo ao ponto que ele recuse a viver para Deus. Então Jesus está dizendo, não seja trivolente com seus votos, com as coisas pequenas, tolas. Guarde isto quando é algo importante. Não jure nas coisas frívolas. Não faça isto. E aí ele adiciona, por exemplo,
Don't swear by heaven, não jure pelo céu, for that's God's throne. porque é o trono de Deus. Don't swear Não jure pela by the terra, earth, porque because that's His footstool. porque aqui And don't que swear é by o the escabelo city of dos pés Jerusalem, de that's Deus. His city. Não jure pela cidade de Jerusalém, porque é a cidade dele. All of these are saying this. E tudo que ele All está of those dizendo things é: that Jesus is todas presenting essas means coisas this. que Jesus está God is apresentando aqui sovereign. significa que He's Deus é over soberano. everything. Ele é If dono we de swear tudo. by heaven, Se that's nós His jurarmos throne. pelos We have céus, no ela é o prerogative trono. over that, only Se nós God jurarmos does. pela If we terra, swear by the earth, é o escabelo we gotta dos seus understand, He pés. Nós created temos it. que entender que foi Ele He que made criou. it. The world Foi Ele que does not belong fez. to A us. criação dele não The pertence a world is nós. God's. The A terra é world de is His Deus. footstool. I'm gonna make somebody mad. The Então, world does o not belong mundo to the Democrats. não pertence aos And it democratas, doesn't belong to the não Republicans. pertence It aos doesn't belong to any republicanos, political não party. pertence It a nenhum belongs to grupo God. político. It is His Tudo footstool. pertence a And He Deus. can do with it Aqui whatever é o He extrato desires. dos seus pés, Because it o estrado belongs dos to seus Him. pés, que And He says, tudo "Don't swear pertence a by the city Ele. of Jerusalem. That's my Então não city. jure That's pela the cidade de city of the Jerusalém. King. My Esta é name minha is on that cidade, city. meu nome está nessa My cidade. name is on that city. Meu nome It is está the nessa city cidade. of the King. E é a That's where cidade He's going to do come rei. back. That's when Então, he's going to set up Ele his vai kingdom in fazer the city o of seu reino na Jerusalem to cidade rule de and to Jerusalém reign for para 1,000 reinar years. por 1000 anos. That's His city. Esta é a cidade dele. E eu quero dizer a Jerusalém, a cidade de Deus, deixem-a em paz, ou você irá receber a ira de Deus. Esta é a cidade de Deus. Jerusalém é a cidade de Deus. Aí ele vai e diz: você não pode nem jurar pela sua cabeça, porque você pode fazer o seu cabelo bem preto ou branco. Por quê? Por que essas duas cores? Ao branco, olhe ao seu redor. Vamos lá ao seu redor. Ó, todos, indistintamente. Olhe ao seu redor. Como eu digo isso? Olhe para todos os indivíduos que estão ao seu redor, que têm muita sabedoria, os mais idosos, os mais experientes. Faça para mim. Olhe para todos que têm sabedoria, que já estão de cabelo branco. E também vejam aqueles que não têm sabedoria ainda, os cabelos pretos. Eu tenho um pouquinho grisalho. Eu corto. Então, está dizendo que você não pode trocar o seu cabelo. Quando você olha para tudo, tudo pertence a Deus, incluindo você. Deus é soberano. Ele vai fazer o que Ele vai fazer. Você não pode dizer para Deus o que fazer. Deus não é o meu chefe. Deus não é o meu ai-ai. Ele não é minha inteligência artificial, que eu posso fazer isso, bum, aparece. Não, nós fazemos o que Deus quer que façamos, não da outra forma, mas como Ele quer. E Ele está tentando explicar para nós o que nós estamos dizendo é importante. Ele está tentando nos mostrar que o que sai da sua boca afeta outras pessoas. Deixa eu parar um pouco por um momento, não tem nada a ver com a minha mensagem. Mas eu preciso que você entenda que o que você diz é importante. Do que você diz pode ajudar alguém ou ferir alguém. Quando você entra na internet e você começa a ver algo e começa a discutir com alguém, você precisa ter isso em seu pensamento antes de entrar na rede social.
Think before you push send. Pense antes de você escrever. Is this going to affect Será que someone? isso irá afetar alguém, Is this machucar going to alguém, have a negative agredir effect alguém? on me? Será que isto terá um aspecto negativo em If we mim? took seriously Se nós levarmos mais a what I'm sério saying, that do your que estou words matter, dizendo, que as suas palavras I importam, think this world would be a better place and the eu acho church que o would be a better mundo place. será o melhor lugar, a igreja seria bem melhor, com certeza. You don't understand. Você não entende, With your tongue, Como a James sua says, it is língua a raging fire. é como fogo que The queima. Proverbs says that you can either O speak provérbio life diz que você or pode speak falar death. vida ou You can morte, speak faith or você you can pode speak falar doubt. fé You ou can speak dúvida, blessing or you can você speak pode cursing. falar You can't bênção do it ou at the same maldição. time. Você não pode You can fazer os either dois speak de uma vez blessing só. or you Ou can você speak fala cursing. bênção ou você fala You can maldição. speak praise or you Você can speak pode doubt. falar louvor ou You dúvida. can speak Você pode falar that which is going to affect aquilo people que vai positively afetar as or affect pessoas people positivamente negatively. ou afetar as As a pessoas Christian, your negativamente. words matter. Como cristão, What you as say suas matters. palavras importam. How you say it matters. Como você diz, importa. Tudo que você diz, importa. I told you, E eu disse, that's God's calling you. He's telling you, my words é matter. Deus ligando. São duas palavras. Suas palavras importam. All right. Bem, Jesus is saying, Jesus está dizendo, don't swear frivolously. Don't do Não the jure. oath-takings frivolously. não faça juramentos tolos. Cuidado, porque And then he says, cuidado com o que você diz. Ele diz também, when you speak, quando você fala, let your yes be yes. deixe a sua palavra And ser your no be sim, no. o seu não, o não ser não. E tudo que passar disso é de procedência maligna. He's talking about your Isto character. fala da sua integridade, do seu caráter. Ele está dizendo, não traga Deus para as suas mentiras. Não invoque o nome de Deus nas suas mentiras. Você como cristão não é para invocar o nome do Senhor erroneamente. E as pessoas deveriam olhar para você e dizer, este é um homem, esta mulher. É a mulher e homem de honra. Porque eles dizem sim é sim. Quando eles dizem que vão fazer, fazem. Se disserem não, não vão fazer. É assim que todos deveriam fazer e todos deveriam ser vistos assim. E olhar para nós e dizer, eles são pessoas de caráter, de integridade, e o que a gente disser, nós iremos fazer. E se disser que não iremos fazer, não iremos fazer. Em outras palavras, as tuas palavras permanecem sozinhas. Vamos lá, gente. As suas palavras permanecem sós. Você nunca tem que invocar o nome do Senhor para defender a sua posição. Deve ser sim ou não. E só isso. E eu estava estudando isto aqui, esse assunto. Esse assunto me tocou muito no meu espírito, mexeu comigo, porque eu tive que olhar para mim mesmo e dizer, será que eu estou fazendo isto? E a resposta deve ser não. Mas a realidade é isto que eu quero. Quando eu estiver na presença das pessoas, quando eu disser sim, e eu vou fazer sim. Quando eu disser não, eles não têm que se preocupar, que eu vou fazer secretamente, porque Deus está observando. Da sua onisciência, Ele conhece tudo. Ele conhece a sua vida. Você tem certeza disso? Você tem convicção de que pela sua onisciência, sabendo que Deus lhe acompanha a cada momento? O entendimento de que Deus está vendo tudo que você faz? Que até mesmo quando eu estou sozinho, Deus está me olhando. Quando eu estou com o povo da minha igreja, Deus está me vendo. Quando eu estou viajando, Deus está me vendo. Quando estou no restaurante, Deus está me vendo. Eu digo isto
Tem muitas vezes que eu estou com minha família, a gente sempre é parada, onde vai, sempre acontece de alguém nos parar. Nunca esqueci, estávamos no Texas, e nós levamos a vovó e vovô, mas há 8 anos atrás, levamos eles conosco, fomos para o restaurante, e nós gostamos de comer pão e queijo, bolo de queijo, e o vovô disse, ao invés de eu ir buscá-los, ele disse, eu vou atravessar a rua no Texas e ir para a galeria onde está o Cheesecake Factory. Ele disse, vovô, eu ia te buscar. Eu precisava do exercício. Enquanto ele estava caminhando, tinha um homem que o viu. Baixou a sua janela e disse, irmão Swaggart. E meu avô continuou caminhando. E quando o homem o viu, ele seguiu o vovô até o restaurante, entrou, meu avô estava aqui, e minha esposa estávamos ali, chegou à nossa mesa, e ele não disse, é muito bom, ele sentou conosco, me puxou, sentou do nosso lado, e meu avô me olhou, o que você está fazendo? Olhou para mim e olhei para ele. Quem é você? Ele literalmente me empurrou para ele sentar. Quem faz isso, gente? Mas aonde vai, as pessoas pedem uma foto, um autógrafo, e você tem que ter cuidado que quando você está em um restaurante e alguém que pede uma foto, sabe o que eu sempre faço? Eu olho para onde eu estou, tenho que olhar os fundos ao redor. Pode ter bebidas ao fundo, atrás de mim, uma foto, depende, tiver algo atrás de mim, pode associar com o que está com o fundo. Vamos tirar uma foto aqui, onde não tem bebida, onde não tem cigarro, onde não tem nada que associa a minha presença. Deus está me vendo, e sabe de uma coisa? E as pessoas também estão olhando. E depois, tirando suas conclusões. E você sempre tem que ter cuidado, prudência no que você faz. Você não pode caminhar com o ego do tamanho do Texas e com a língua do tamanho de São Diego, na Califórnia, porque Deus está te olhando. Deus sabe tudo o que você faz, e você precisa entender que se você disser sim, você tem que fazer. Se você disser não, então não faça. Eu quero encerrar com estas palavras, com essas duas declarações. A primeira, bem curta, feita por John Stein, um ministro da Inglaterra, anglicano. Ele nunca casou. E talvez a gente discorde algumas coisas, mas o que ele diz aqui é fenomenal. Ele escreveu um livro sobre a cruz de Cristo, que é fenomenal. Fala sobre a história da cruz de Cristo. E quando você lê algumas coisas que ele diz sobre a cruz, é como se você tivesse vendo o que estava acontecendo. Mas ele fez esta declaração, dizendo, jurar e fazer votos. Eu tenho que aumentar um pouquinho a letra, porque eu não posso ler facilmente aqui no iPad. Jurar e fazer votos é algo patético sobre a sua honestidade. Por que você acha necessário prometer e jurar e dizer, eu juro pelos anjos e todos os anjos dos céus, eu juro por Deus? A única razão é que a gente sabe que a nossa palavra não é para ser confiável. Então a gente tenta fazer as pessoas acreditarem, dizer eu juro. E é isto que Deus está dizendo. Não traga Deus
a sua situação. Não vote o nome de Deus, não jure o nome de Deus, se você não irá fazer. E essa próxima frase aqui, eu peço perdão do Dr. Martin Jones. Ele fala sobre os estudos do Sermão do Monte. Ele tem uma grande visão sobre o Sermão do Monte. Ele diz isto aqui. Ele começa a dizer: nós não temos que mentir. Em todos nós tentamos não mentir. Nós nunca deveremos sequer sonhar, mas dizer uma mentira é pior do que roubar, porque nós, como cristãos, nós devemos falar como se estivéssemos na presença de Deus. Eu vou dizer novamente, nós cristãos devemos falar como se estivéssemos na presença de Deus constantemente. Meu Senhor, que declaração! Isto traz convicção, não é mesmo? Nós somos o seu povo, e a mentira que a gente diz, que vem entre eu e você e a sua salvação em Cristo, tudo o que fazemos é muito importante. Nós temos que ser verdadeiros, nós não precisamos exagerar. Há um termo pentecostal para isto, falar evangelisticamente, aumentar, né? Quando você pega um peixe, eu peguei um peixe desse tamanho, e o peixe era pequeno. Não temos que exagerar ou permitir que as pessoas exagerem por nós, porque exagerar é uma mentira. Então, daqueles que ouvem uma mentira, uma falsa verdade. Deus tem misericórdia de nós, como os fariseus e escribas, tentando distinguir pecados grandes e pequenos, mentiras que não eram mentiras e mentiras que eram mentiras. Eu não estou querendo que você faça parte ou te encorajando para que você faça parte disso, mas para que você faça e pense que, sabendo, tendo convicção de que você está na presença de Deus, porque nós possamos ser convictos pelo Espírito Santo, para sermos verdadeiros, para não entristecer o Espírito Santo, porque Ele vê e Ele ouve tudo. Todos os exageros, toda mentira sugerida, Ele vê e ouve e também o ofende. Por quê? Porque Ele é o Espírito da verdade e não há nenhuma mentira no seu meio. Que nós possamos ouvir o nosso Rei, que também é o nosso Senhor e Salvador, quando Ele sofreu, e quando Ele sofreu, não teve nada em vão encontrado em si. Então vamos seguir os seus passos e desejar como Ele, que nós possamos fazer e saber que tudo que nós, em nossa vida, e conversamos e falamos, está na presença de Deus. Nós precisamos determinar, não pensar somente o que as pessoas pensam de nós, mas o que Deus pensa de nós. O que nós fazemos não irá determinar somente o que as pessoas pensam de nós, não, mas o que Deus pensa de nós. Que a sua comunicação seja sim, sim, não, não. Porque fora disso, a procedência é maligna. Então, nós cobrimos esses 4. Número 1, isso aqui são lembretes de tudo que a gente diz. Tudo que nós fazemos é importante, por causa do efeito que tem na vida dos outros. Lembre, segundo, não traga Deus para suas mentiras, porque o seu caráter seja sim, sim, não, não. Terceiro, não se esconda em juramentos frívolos, porque isso
Se você não irá cumprir, não faça. Viva na verdade da sua palavra. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. E seja firme em tudo que você diz. Isto te desafiou nesse dia? Eu espero que sim. Não traga Deus para suas mentiras. Que a sua comunicação seja sim, sim, não, não. E permaneça firme pelo seu objetivo e pela palavra de Deus. Oremos, Pai, rogamos que tuas palavras façam efeito nos corações. Tua palavra tão simples, que possa ministrar nos corações daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Que faça efeito, estiverem aqui, estão assistindo pelas redes sociais e televisão. Onde estiverem, nós te pedimos que isso traga convicção, que eles comecem a entender a importância daquilo que falam, o que dizem, afirmam, que eles possam ter uma mudança em seu caráter, que possam dizer sim, sim ou não, não. Nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor nesta manhã. Abraça o irmão que está do seu lado. Esteja de volta às 18 horas. Você não queira perder. Robe, por favor, louve ao Senhor. E nós estamos encerrando essa live. E hoje terminou um pouquinho mais cedo. Que bom. 13 horas e 32 minutos aqui no Brasil. E nós estamos agradecidos pela participação de todos que estiveram conosco, que ouviram esses belos hinos, participaram ativamente da programação, reforçando que à noite, daqui a pouco, já estarei saindo para São Luís de Gero, onde estaremos participando do culto de Santa Ceia, juntamente com o pastor Raimundo Eufrásio e a sua esposa Raquel e sua família, com aquela igreja abençoada. Estaremos ali no culto de Santa Ceia. Se você também puder ir à igreja, o faça. Vá ao culto de Santa Ceia para glorificar o nome do Senhor e manter a sua comunhão. Santa Ceia é culto de comunhão com os irmãos e com Deus e com os nossos irmãos. Então, Deus abençoe a todos, um abraço a todos que estiveram conosco. A irmã Zelira Antunes, Deus abençoe sua vida. A irmã Dilce Oliveira, a irmã Dorlinda Mendes, que esteve conosco. Meu amigo pastor Abrão Aurélio, a Zelma, que esteve acompanhando enquanto fazia aí o meu almoço. A Wanda Cardoso, a Julieta Dias, a irmã Neuza Batista de Bituba, minha amiga. Deus abençoe sua vida cada vez mais. Temos também o meu irmão Valdemir, eu vi por aqui, Valdemir de Souza, meu irmão que está em Joinville, e outros que estão chegando aqui, né? Deus abençoe e tenha um domingo abençoado também, né? E uma semana cheia de surpresas e bênçãos agradáveis, que os seus sonhos se realizem. Tudo que você pedir ao Senhor, Ele possa estar resolvendo. Deus está no controle de todas as coisas. Você tenha uma semana, muitas bênçãos, muitos cuidados de Deus, com bastante saúde, que todas as portas se abram para os projetos que você já elaborou. Fiquem com Deus. Estaremos de volta, se Deus quiser, na semana que vem, domingo que vem, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, no culto do Ministério Jimmy Swaggart. A partir das 11h30 estaremos aqui com a transmissão ao vivo, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, culto do Ministério Jimmy Swaggart. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor. I'm praying that you'll take advantage of this most excellent offer, and I know that you will.